Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas estamos aqui para falar sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana temos a Meta AI, novas formas de anúncio e o relatório da Stanford AI. Vamos ver o que é que nos trazem os nossos ilustres. Olá, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui então com o Miguel. Alô? Miguel Rão Vieira. Alô, Miguel. E com o Frederico Carvalho. Olá, como estão? Muito bem, não se esqueçam que estamos então aqui todas as semanas, 2 vezes por semana, hoje no episódio de temas da semana e o dia anterior, ao dia seguinte, na semana seguinte, com o episódio das rapidinhas. Não se esqueçam de subscrever e avaliarem sempre que gostarem então do nosso podcast. Sem mais demora, Miguel, vamos a isto. Olha, então eu esta semana trago o Meta AI, em que parece que finalmente a Meta meteu o seu jogo... Bem, a Meta meteu o seu jogo na mesa. Ok, está fixe. Finalmente a Meta meteu o seu jogo na mesa. Muito temos vindo a falar sobre inteligência artificial nos últimos 2 anos, mas eu realmente penso que só falámos sobre os desenvolvimentos da Meta, ou seja, do Facebook, Instagram e WhatsApp, em 1 ou 2 episódios. A verdade é que a Meta manteve-se calada, deixou que a Google e a OpenAI andassem constantemente a lutar na praça pública sobre o Bard, o Gemini, o ChatGPT, quem é que tem bilhões e trilhões de tokens e de parâmetros, etc. Quem é o melhor ou o pior. E parece que essa luta sempre foi uma luta Google e ChatGPT, com a Microsoft ali um bocadinho à mistura. Agora que o mercado já está a ficar, eu não quero chamar um mercado maduro, mas já está a acalmar um bocadinho, a Meta surge e mete as cartas na mesa. Umas cartas que, na minha opinião, têm trunfos e podem ser altamente disruptivas, mas mesmo disruptivas a sério. Ainda não está disponível em Portugal, infelizmente, mas agora todas as apps da Meta, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, vão ter o assistente do Meta AI disponível, que utiliza a tecnologia Llama, é o Large Language Model de inteligência artificial da Meta. Isto, na minha opinião, parece que se aproxima uma tempestade perfeita que vai ser espetacular de assistir e vai mudar tudo a nível de inteligência artificial. Porquê que eu digo isto? Lanço aqui algumas perguntas com algumas sugestões das minhas respostas e depois falamos com os ilustres para sabermos o que é que eles acham. O que é que será que acontece à utilização do ChatGPT? Será que nós vamos começar a utilizar gratuitamente o assistente que já vem integrado nas apps que utilizamos no nosso dia-a-dia, como o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, ou continuamos a ir ao ChatGPT para irmos à inteligência artificial, entre aspas? Eu confesso que sou daqueles que já me habituei a utilizar o ChatGPT, tenho uma janela sempre aberta, mas uma pessoa que está a começar agora a utilizar inteligência artificial, será que vai utilizar uma nova app ou prefere utilizar a app que já conhece? Ok? Outra questão aqui relevante é que a Meta AI é grátis, ok? Temos acesso à melhor versão da inteligência artificial que eles construíram, enquanto no ChatGPT nós temos gratuitamente o acesso à 3.5, sendo que o 4 é pago, ok? E para aqueles que utilizam o 4, penso que também é a tua opinião, Fred, é 1000 vezes superior à 3.5. Ou não concordas? Não tenho... Vou deixar-te finalizar. Olha, eu posso dizer que eu uso o Copilot, que usa a versão 4, e é bem melhor. E aliás, por API também dá para ver que a versão 4 é bem melhor. Muito bem. Agora, será que os utilizadores vão ter, por exemplo, o ChatGPT para a inteligência artificial mais relacionada com o trabalho e o Meta Assistant para coisas mais a nível pessoal? É uma possibilidade, não é? Outras funcionalidades que eles mostram e parecem que são incríveis é a geração de imagens em tempo real. Ou seja, nós no DALL-E, nós escrevemos um prompt, esperamos um bocadinho e aquilo desenha uma imagem para nós, ok? E isso só acontece no ChatGPT 4 pago. Aqui no Meta Assistant, à medida que nós vamos escrevendo o prompt, ele vai gerando logo imagens para o nosso prompt e nós podemos ir alterando o prompt e ele vai alterando as imagens. Por exemplo, se dizemos que queremos uma personagem, um super-herói, e depois dizemos que queremos que o super-herói tenha um colar, e depois escrevemos um colar com uma caveira, ele vai desenhando o colar, depois desenha o colar com a caveira, ele faz as alterações em tempo real, aquilo é super rápido. Eu tenho imensa pena que isto ainda não tenha chegado a Portugal e que não consigamos testar, só vi em vídeos, mas parece-me que vai ser altamente disruptivo. Até porque o use case... Tens que ter uma VPN. Pois, lá estás tu e para aceder neste com as momento. aldrabices.
Mas mas sim, epá, ainda não experimentei, mas quero experimentar. E o que eu achei super interessante é que um dos use cases que eles mostram para promover esta ferramenta é exatamente o use case que eu dou ao Dolly com a minha filha, que é ela senta só uma call, estamos ali os dois divertidos a fazer prompts, em que estamos a fazer desenhos no computador a pedir prompts, não é? E eles, no exemplo deles, mostram eles a fazer isso com a filha, com uma miúda, uma mãe com uma filha. E achei isso super interessante, aquilo tudo em tempo real. E parece-me que vai ser disruptivo, porque uma coisa é irmos ao ChatGPT, outra coisa é, epá, já está na aplicação que eu utilizo. Outra coisa que eu acho que vai ser altamente disruptiva é o que é que vai acontecer ao mercado da pesquisa. Já se percebeu a tendência das gerações mais novas de pesquisarem nas redes sociais, mas agora este Meta AI, epá, o exemplo que eles mostram é brutal. Eles basicamente, a pessoa começa a escrever o que é que está à procura, que pode tanto ser uma pergunta, uma resposta a uma pergunta qualquer, como pode ser serviços, etc. E isto utiliza integrações com o Google e com o Bing, começa a fazer pesquisas e começa a entregar resultados organizados de uma forma completamente diferente para a rede social. E isto pode ser altamente disruptivo mesmo, porque se a Google já começa a perder aqui algum do domínio do mercado da pesquisa, isto pode ser aquela coisa que vai dizer o mercado da pesquisa vai mudar para sempre. Okay? Nós podemos pedir restaurantes e outros serviços e o motor da AI da Meta vai tentar encontrá-los ali na própria plataforma. Outra coisa super interessante que também vi da Meta agora nestes exemplos é que também vai estar disponível o site do Meta.ai, em que basicamente todas estas funcionalidades vão estar disponíveis num site onde nós podemos aceder a isto tudo e trabalhar num ambiente mais de produtividade se queremos utilizar isto no nosso trabalho, por exemplo. Para não te perderes no feed de Instagram, não é? Enquanto estás a fazer prompts. Exatamente. Depois perdes no teu feed. É assim, tu já viste algum vídeo sobre isto? Já viste algum dos vídeos? Já. Aliás, há toda uma entrevista que eu publiquei no nosso grupo do WhatsApp de 1 hora e tal, no dia em que o Mark Zuckerberg publicou isto, não é? Portanto, a Meta publicou isto. O Mark Zuckerberg deu uma entrevista de 1 hora e tal, exatamente sobre a Meta AI e outros pontos, e está no nosso grupo de WhatsApp. A comunidade online focou-se mais em falar sobre o penteado do Mark Zuckerberg e não propriamente sobre aquilo que estava a ser dito, mas aquilo que estava a ser dito foi altamente disruptivo. Na minha opinião, é algo que, se funcionar como eles dizem que funciona, e geralmente funciona sempre um bocado pior, não é? Mas se cumprir alguns daqueles parâmetros, isto pode ser incrível. Finalmente, aqui para deixarmos o Diogo um bocadinho mais tranquilo. Estou admirado que o Miguel está mega entusiasmado. Estou porque eu já há muito tempo, a minha principal ferramenta de trabalho é o Google Ads. E confesso que já há algum tempo que anseio para que exista um rival à altura para eu poder começar a ter mais opções para este tipo de funil que eu gosto de montar para os meus clientes. E acho que é importante haver várias opções. Gostava mesmo que isto acontecesse e que o mercado da pesquisa fosse altamente desrompido para haver mais do que uma opção de search marketing. Mas pronto, finalmente, aqui para o Diogo, o que é que será que vai acontecer à nossa privacidade? A Meta já indexa a informação toda que nós colocamos na plataforma e que metemos lá por livre vontade. Tem acesso a tudo aquilo em que nós clicamos, os interesses que revelamos pelo nosso comportamento. Agora vai começar a ter acesso a mais informação sobre o que nós pesquisamos, as perguntas que nós fazemos ao Meta AI, os problemas que poderão estar a surgir na nossa vida que precisam de respostas. Como é que será que uma empresa como a Meta vai conseguir lidar com todos estes desafios a nível de privacidade e as tentações de não violar constantemente a privacidade dos seus utilizadores? Mas pronto, as opiniões relativamente a estes desenvolvimentos dividem-se bastante, com alguns especialistas a acreditarem que a ideia de colocar a inteligência artificial nas redes sociais é um bocadinho forçada. Não devemos esquecer, e eu por acaso não sabia, que em 2018 a Meta testou um chatbot chamado M. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isto, que tentava trazer algumas destas funcionalidades, mas teve muita pouca utilização por parte dos utilizadores e acabou por ser descontinuado. Eu pergunto-me, será que na altura o mundo ainda não estava preparado para este tipo de chatbots com inteligência artificial? Eu sou daqueles que acredita que se nós utilizamos as redes sociais e ferramentas como o WhatsApp para pedir ajuda a amigos nossos especialistas, muitas vezes sem precisarmos de lhes telefonar, então estes desenvolvimentos da AI vão fazer todo o sentido. Porquê? Porque vamos passar a ter um amigo especialista sempre disponível que nos ajuda a fazer pesquisas num ambiente em que já estamos habituados a comunicar rapidamente com outras pessoas.
Eu estou super entusiasmado. Eu acredito que isto vai ser game changer, não tanto na concorrência ao ChatGPT, que também acho que vai ser. Também acho. Bem, vai ser game changer. Eu espero que isto consiga criar aquela disrupção no mercado da pesquisa online. Isso é o que eu espero mesmo. Por isso, eu agora, para vocês, os meus caros amigos painelistas, eu pergunto-vos: vocês acham que estas funcionalidades vão afetar mais o ChatGPT ou mais as pesquisas no Google? E será que desta vez estas funcionalidades já fazem sentido e vão tornar-se um sucesso? Ou estão destinadas a serem colocadas de lado, como o M foi em 2018? Podes começar tu, Diogo. Muito bem. Então, eu acho que eu aí concordo numa coisa que é, eu penso que vai ser transformador. Por exemplo, esta questão da forma como gera a imagem, não é? De ser tão rápida a gestão da imagem, nós irmos visualizando a imagem à medida que vamos adicionando mais informação no prompt. Eu acho que isso vai ser mesmo disruptivo no sentido de que penso que outras plataformas vão seguir esse exemplo, porque é uma coisa que automaticamente dá feedback ao utilizador a partir do momento em que ele está a criar a imagem. Pá, isso é super valioso. É super valioso, é. Quanto a isto ter um impacto grande, não é? Eu acho que é possível que tenha, não tenho a certeza, mas é possível que tenha. E vou dar aqui este use case, o meu use case pelo menos, que é, eu, por exemplo, utilizo mais o Copilot da Microsoft do que o Gemini ou o ChatGPT. E há uma razão simples por isto. É que o Copilot, eu tenho um clique do meu Edge, portanto eu uso o browser Edge, não é? E no canto superior direito vocês podem carregar no Copilot e ele está ali ao lado, automaticamente pronto, não é? Não há loading, não há nada possível, não há nada necessário. Ele está só ali. Tu usas o Edge, Diogo? Eu pensei que usavas uma dessas ferramentas privadas e DuckDuckGos e... Então, afinal, usas o Edge da Microsoft. No meu telemóvel uso o DuckDuckGo, por acaso, que é interessante. Mas são coisas diferentes. Então enfim, é no telemóvel que tu tens medo que te violem a privacidade. Também quero proteger mais a minha privacidade enquanto estou no telefone, é verdade, a minha localização, etc. Anyway, mas olhando para este use case, eu acabo muito mais rapidamente por ir ao Copilot. Mas o Copilot tem acesso direto àquilo que eu estou a ver no browser, portanto consegue dar uma resposta automática mediante o problema ou a questão que eu já estou a visualizar, e isso também ajuda imenso versus ir ao ChatGPT versus ir ao Gemini e adicionar depois o link ou algo assim que eu queira que o Gemini ou o ChatGPT, por exemplo, ou o OpenAI, aliás, vejam específico. Isto para dizer o quê? Que esta comodidade, nós sabemos, não é? E o Fred ajuda-me lá, o facto das coisas serem mais cómodas, serem mais acessíveis, não é? Isto tem um nome... mas acaba por norma ter mais sucesso, não é? Esta comodidade, por isso é que as pessoas acabam muitas vezes por dar a sua privacidade, não é? À troca de ter um serviço mais cómodo, mais acessível para si. Portanto, há aqui uma moeda de troca. Não sei se recordas-te, eu acho que havia um nome para isto, Fred ou Miguel, não? Dos teus termos, é assim, a mim eu só me ocorre usabilidade, mas se for dos teus termos eu não sei, aqueles que costumas trazer na vida do marketing. É mais easy peasy. É esta coisa, não é? De ser mais fácil para o utilizador, não é? Esta facilidade acaba por... O utilizador acaba por tirar bastante benefício desta comodidade rápida, esta facilidade de ter rapidamente aquilo ali. E eu acho que isso pode acontecer realmente, seja no Instagram, seja no Facebook, ou seja, na parte de pesquisa, de repente as pessoas já que estão no Instagram irem lá pesquisar, então deixa lá ver o que é que está, onde é que fica este restaurante, não é? E de repente esse motor de pesquisa, não é? O Instagram acaba por ser um motor de pesquisa muito mais interessante do que era anteriormente, fechado ao ambiente Instagram. Então eu acho que tem essa possibilidade, esse possível ponto de ter, de oferecer essa facilidade para o utilizador, então de conseguir influenciar aqui o mercado. Mas sim, aqui esta questão vai afetar mais o ChatGPT ou as pesquisas no Google. Eu acho que neste caso poderia afetar os dois, mas não sabemos. Vamos ver o impacto. Não acreditas, por exemplo, aquilo que estavas a dizer de ser mais fácil e mais prático utilizares a inteligência artificial no Edge com o Copilot porque já está ali à mão,
Se tu fores a ver, o ChatGPT cada vez é mais um sítio um pouco mais isolado onde se pode ir utilizar a inteligência artificial. Nós na semana passada falámos sobre isso, sobre as ferramentas de produtividade da Google, já terem todas as integrações de inteligência artificial, não é? Para que é que eu vou ter de sair para ir ao ChatGPT? Pois. Porque a qualidade é melhor. Não sei, se for na versão grátis não é melhor, de certeza. Não é? Ou seja, começam a ver aqui algumas questões. E tu, Fred, o que é que te parece? Ora bem, caríssimos, é o seguinte, eu acho que há aqui alguns pontos que eu não concordo muito, mas há um facto, que é, apesar da inteligência artificial estar presente em todo o lado há mais de um ano, este novo chatbot da Meta será para muitos a primeira interação com a tecnologia, porque a Meta, como tem milhares de milhões de utilizadores nas várias aplicações, quem conseguiu evitar os bots até agora vai achar que é impossível escapar. Portanto, até aqui tudo certo. E nem é isso, é que muitos deles nem queriam ir ao ChatGPT, isto não lhes interessava, mas agora já está ali disponível na altura, é só fazer ali qualquer coisa, não é? É isso. A expansão global, pronto, como o Miguel referiu, não está em todos os países, este tema da Meta AI está entre os novos países. E, atenção, não estamos a falar de países quaisquer. Os Estados Unidos é natural, sim senhor, mas Portugal não está incluído, então está quem? Por exemplo, essa referência de tecnologia que é a Jamaica, o Malawi, a Nigéria, o Paquistão, o Uganda, a Zâmbia e o Zimbábue. Exatamente. Esses não estão na União Europeia, é mais fácil fazer o que quiserem. É isso. Lá para o ano, se calhar, Portugal. Portanto, aquelas vantagens da Europa, qual é que é o problema? Se calhar podem ser, que é o que vai ser o final aqui da minha reflexão, um tema relacionado com o Miguel não gosta, mas tem a ver com a legislação. Isto é a acontecer aquilo que eu já tinha dito que acontecia. Começamos assim, vamos ser ultrapassados pelo Zimbábue. Não, mas há um ponto que é verdade que tu tinhas dito há uns episódios. Não, porque nós somos os fanáticos pela legislação, não é? Falámos sobre a inovação, é verdade. Mas isto, no fundo, atenção, é a tal ambição, é a ambição da Meta, não é? De integrar as tecnologias em plataformas sociais já estabelecidas em países de referência. Bom, então, isto só para dizer o seguinte. Isto não é game changer coisa nenhuma, porque isto é um movimento mega natural. Então, vamos lá ver. Isto é uma resposta direta aos desenvolvimentos de inteligência artificial da OpenAI e da Google e coloca na Meta esta ideia, que já vem tarde, um concorrente direto no espaço de assistentes virtuais. Olha, não sei se vocês abriram o LinkedIn, mas quando se aceita uma nova amizade, uma nova conexão, aparece logo um botão que diz Write with AI. Neste caso, eles já integraram, que como é óbvio, na Microsoft, no LinkedIn. Portanto, a integração destes sistemas nas redes sociais, não vejo que seja assim uma loucura. Aliás, eu quero só aqui... o Miguel destacou, e bem, acho que é importante, porque eu também não conhecia, a inclusão de funcionalidades da recomendação de restaurantes, geração de inspirações, decoração de interiores, ou então o facto da pessoa poder fazer a pesquisa por serviços diretamente no chatbot. E aí eu até percebo a lógica de as pessoas não estarem tão dependentes dos motores de pesquisa tradicionais e realinharem os fluxos de tráfego diretamente no chatbot. Entendo isso perfeitamente. Agora, o que é que acontece? Para quem usa o Chrome, já existem extensões já há muito tempo que têm tabelas ao lado que fazem isto. São geeks. É diferente. Tudo que seja uma extensão é geek. Não é para o mercado massificado. É geek. E concordo também com essa observação. Não é um mercado massificado, concordo plenamente. Tanto que até comecei por dizer que quem escapou até agora, não vai escapar quando o sistema estiver lá integrado. E eu acho que realmente é importante notar que talvez o fator diferenciador, talvez o único que eu aqui perceba, é o quê? Primeiro, não é possível excluir, segundo li no Washington Post, tu não podes excluir, não há forma de te livrares da Meta AI. Não dá neste momento para tu removeres a possibilidade de utilizar essa ferramenta nos países onde está visível. Só no WhatsApp, segundo li, tu podes ocultar, mas não podes retirar. Portanto, estou para ver o que a União Europeia vai dizer sobre este tema de tu seres obrigado a teres lá essa função. Depois, interessante também que não está incluído na aplicação para o Messenger Kids. Só que, independentemente destas pequenas quesilhas que estou a tentar aqui encontrar, a integração dos resultados de pesquisa da Google e do Bing diretamente na ferramenta, isso é que eu acho que vai ser aqui algo relevante. Porque eu não sei se foi com colaboração ou não, acredito que sim, não é? Foram buscar APIs da plataforma, mas isto destaca o reconhecimento da parte da Meta de que os modelos de linguagem podem gerar respostas convincentes. É assim, as APIs da Google e da Bing são públicas, ou seja, eles pagam pela utilização das APIs, se podem pagar, podem utilizar. Ou seja, nem é preciso parcerias. Agora, é assim, eu acho interessante o Fred, ele faz sempre a mesma coisa, começa a dizer que não concorda, fala e no final já concorda que é disruptivo ou que não é disruptivo, e acho isso super interessante, Fred. Mas deixa-me dizer, antes de continuares, que a integração no LinkedIn da inteligência artificial é mais numa ideia de escrevermos.
escreves um post, começares a escrever um prompt e ele tipo diz-te ali dá-te ali umas dicas. Aqui na Meta eu acho que vai ser disruptivo porque a ideia não é só ajudar a escrever, é tu falares com a inteligência artificial da mesma forma que falas com o ChatGPT. Ou seja, é um substituto claro e direto do ChatGPT que tu podes utilizar para várias coisas, não é? E eu acho que isso, estando massificado, de fácil acesso a milhões de pessoas no mundo, como mais um amigo que aparece na lista de contactos, epá, eu acho que pode ser altamente disruptivo. Ou pelo menos massificador desta tecnologia. Mas pronto, continua. Ok, pronto. Queria só reforçar que a integração direta das plataformas do Google e da Meta diretamente nas redes sociais acho que é um fator realmente diferenciador. Duas notas. Só para dizer que a disponibilidade da Meta AI está em múltiplos dispositivos, incluindo a versão desktop, e aí eu vejo muitas semelhanças, até visuais, com aquilo que é hoje o ChatGPT. Recordo, inclusivamente, que, talvez nem toda a gente se recorde, é porque está a uma grande velocidade, mas o Bard, que tinha um visual, depois quando passou para Gemini, e essa integração visual passou praticamente a ser igual com a barra do lado esquerdo, até com as mesmas características e ícones, semelhante ao OpenAI. Portanto, isto só para dizer que eu li um artigo no Washington Post, com isto finalizo, que testou e cito, que diz o seguinte: em termos básicos, a Meta AI parece dar as mesmas respostas genéricas que os seus concorrentes. Perguntei a 5 chatbots plano de refeições vegetarianas e se Deus existe, e na sua maioria todos deram respostas incrivelmente semelhantes, mundanas mas neutras, com exceção do Copilot da Microsoft, que não gosta de brincadeiras. De maneira que... e foi citação. De maneira que Diogo e Miguel, a minha curiosidade maior é como é que a Meta vai gerir as preocupações para a adoção e aceitação do assistente de inteligência artificial num público global à luz das regras da União Europeia. Isso é que eu estou curioso para ver. Vamos ver. Muito bem. Olha, malta, enquanto estão à espera dessas respostas e da União Europeia, novas legislações e tal, que nos bloqueiam o acesso a tudo o que é giro, se estão a gostar do que estão a ouvir e porque ainda não fomos bloqueados por ninguém na União Europeia, se ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora na vossa plataforma preferida e não se esqueçam, visitem a nossa página de LinkedIn em l.martinporidiotas.pt. E agora vamos para o segundo tema do dia, que nos é trazido, como sempre, pelo Diogo, e ele vem falar sobre novas formas de anúncios. Diogo, conta. Hoje venho falar de uma nova forma de anunciar da Google que, na verdade, poderá influenciar os resultados das nossas campanhas de pesquisa. Hein? Atenção ao impacto que isto vai ter. Então, para dar aqui algum contexto, na semana passada a Google lançou um novo formato de anúncios baseado na privacidade do utilizador, chamado de Ad Intent, ou anúncios de intenções. Não é? Mas enganem-se se pensam que é um novo formato para vocês anunciarem no vosso Google Ads. Na verdade, este formato, por agora, é um formato único para a Google anunciar em sites de publish. E agora o Fred pergunta: como assim, Diogo? Bom sotaque, Fred. Então, este formato é para os publishers como o Observador.pt, o SAP.pt ou o Público.pt, não é? Os jornais, por exemplo, para mostrarem anúncio. Este formato de anúncios é um formato do Google AdSense que substitui palavras no site dos publishers por links que serão um anúncio. Epá, ó Diogo, explica lá isso. Imaginem assim, a rfm.pt, ok, um site aqui só por exemplo, não é? rfm.pt mostra anúncios da Google, não é? E faz um artigo, não é, de uma notícia onde menciona o novo lançamento do iPhone 20, ok? Até agora estão a acompanhar, certo? Sim. Perfeitamente. Então, a certas palavras neste artigo de lançamento do novo iPhone 20 no site da rfm.pt serão adicionados links e se o utilizador clicar nesse link, vê um anúncio. Por exemplo, cada vez que a palavra iPhone 20 for mencionada, não é? O Google AdSense adiciona um link a essa palavra e quando o utilizador clica nesse link, vê então um anúncio. Então quer dizer que, por exemplo, no site da RFM está lá um texto e eles em cima do texto começam a meter links em cima das palavras. Exatamente. Do texto.
Exatamente. Então, mas isso não entra em conflito, por exemplo, porque a RFM poderia ter links para outros artigos de blog, não é? Que se faz muito isso, que são Não, aqueles inside... nesse caso, se houver já um link, ele não sobrepõe um link sobre o outro. Diogo, tu no início disseste que este novo formato de anúncios poderia influenciar os nossos resultados de pesquisa. Explica lá isso. Bom ponto, Fred. Claramente estás atento. Então, eu ainda não vos disse como é que esse anúncio é. Porque cada vez que um dos links é clicado, o Google AdSense, na verdade, vai abrir uma janela no vosso smartphone, ok? E o anúncio será uma pesquisa no Google sobre essa palavra. Por exemplo, no caso do artigo da RFM sobre o iPhone 20, não é? Se o utilizador clicasse na palavra iPhone 20, iria ver assim uma pesquisa no Google sobre iPhone 20 e os respectivos anúncios que tivessem lá na pesquisa de Google. Isto para dizer o quê? Que se vocês estivessem a anunciar para iPhone 20, a performance do vosso anúncio poderia ser afetada. Ou seja, porque uma das razões pela qual os anúncios de pesquisa funcionam bem, não é? Portanto, em relação a porque é que isto vai afetar a performance das vossas campanhas de pesquisa, é porque uma das razões pelo qual os anúncios de pesquisa funcionam bem é porque na altura em que o utilizador está literalmente à procura sobre aquele tema, acaba por ver um anúncio sobre aquele tema. Neste caso, como no exemplo que eu estava a falar da RFM e o artigo sobre o iPhone 20, o utilizador não está à procura de um iPhone 20. Ele estava só a ler um artigo sobre o iPhone 20. Okay? E isso pode influenciar a taxa de clique do anúncio. Mas pronto. Não, ele pode depois querer comprar um iPhone. Exatamente, ele depois pode querer comprar um iPhone 20, não é essa a ideia. O que eu estou a dizer é que ele, na altura em que estava no site da RFM, ele nessa altura não queria comprar um iPhone 20, ou poderia não querer comprar um iPhone 20, não é? Ao contrário de quando ele, em princípio, pesquisa o iPhone 20. Sim, ou até pode estar a fazer... Foi parar ao site da RFM, porque estou a dizer que o iPhone 20 não vai ter a opção de chat igual à do iPhone 17 ou 15, ou o que quer que seja. Não tem nada a ver com uma intenção de compra, não é? Isto é a razão pela qual aquele tipo de campanha no Google Search, em que nós metemos mostrar nos sites de parceiros, etc., raramente funciona com algum tipo de resultado de conversão, não é? É um muito bom ponto, sim. É muito semelhante, sim. E porque quando adicionas, por exemplo, a tua campanha de pesquisa na parte de display, a parte de display nunca tem uma tão boa performance como a de pesquisa, porque não é só mostrar um anúncio sobre o iPhone 20. Tranquiliza-nos já a todos. Isto está dito de forma pré-definida nas nossas campanhas todas, ou seja, nós podemos dizer que não queremos aparecer nestas pesquisas? Ou isto já vem... Não me parece. Isto já vem tudo integrado? Está tudo integrado, ou seja, neste momento não dá para tu te retirares destas pesquisas, ok? Isto é como se fosse uma pesquisa normal do Google, da Google, não é? No site da Google. Deixa-me só acrescentar aqui estes dois pontos e vou já à minha questão, portanto, que eu acho que também pode ajudar para aqui algumas dúvidas. Então, existem dois tipos de anúncios neste Ad Intent, ok? Um são os links, que estávamos a falar agora, e o outro são as âncoras. E as âncoras são um botão fixo na parte inferior do ecrã do utilizador, ok? Que vai também despoltar essa pesquisa. Outro ponto é que este formato parece ser sobretudo em mobile e que os publishers têm de aceitar esta opção para mostrar anúncios assim. Mas, algo super interessante é que o publisher, imaginem no caso da RFM, a RFM só ia ganhar dinheiro caso o utilizador clicasse num anúncio dentro da pesquisa da Google. Estão a ver? Porque o utilizador, não basta só o utilizador clicar para abrir a pesquisa e a RFM, neste caso, recebia dinheiro por esse clique. Não. Neste caso, o utilizador tem que ainda, depois dentro desse resultado de pesquisa, clicar no anúncio. Se clicar num resultado orgânico, a Google já não lhe atribui nenhuma... São mesmo aldrabões. São mesmo aldrabões. Bem, a minha questão para vocês é se pensam que isto vai ser um novo normal nos sites de todos os publishers ou se vai ser uma coisa de pequenos publishers no futuro. Porque isto, na verdade, este tipo de links como anúncios, já existia. Já existe há muito, muito tempo, está bem? Não é uma coisa nova. Mas não podemos deixar de pensar que a rede de display da Google é a maior rede de display no mundo, está bem? E pode ter um impacto assim muito grande. E é isto. E vou começar pelo Fred. Fred. Tu chegaste a comentar alguma coisa de cookies, não? Sim, neste caso isto é uma forma privada. Não há cookies nenhuns. Porquê? Porque está baseado no contexto que o utilizador está a ver no site. Certo. É porque eu acho que esta mudança sugere uma adaptação da Google às preocupações
com a privacidade dos utilizadores, mas especificamente à desativação progressiva dos cookies. Claro. E o que é que procura fazer? Faz sentido, não é? Sim, Substitui soluções baseadas em intenções, em contexto de conteúdo, que é visualizado pelo utilizador. Agora, é o seguinte, esta última parte fiquei assim um bocado abandonado com ela, Conta. mas este método... Hã? Conta, posso tentar responder. É que o método que poderia potencialmente redirecionar o tráfego que ia originalmente para os anúncios dos publishers, neste caso, pelo que eu percebi, vai diretamente para a SERP da Google, vai alterar aqui um pouco a dinâmica da monetização dos sites e vai influenciar claramente a eficácia das campanhas publicitárias. Portanto, eu vejo até com dificuldade no aconselhamento a um cliente que isto seja interessante em comparação com outros meios. Mas pronto, de certeza que há de haver aqui uma solução até lá. Sim, eu acho que aqui o formato... Deixa-me só adicionar, no Google AdSense tu podes testar, ou seja, tu podes testar com este formato ativo e podes testar sem este formato ativo e ver onde é que ganhas mais rentabilidade dentro do AdSense, dá para fazer isso. Pois, até porque ela é uma função opcional, não é? Eu acho que há duas curiosidades aqui. A primeira foi que o Diogo reforçou que o formato é principalmente voltado para dispositivos móveis e para este contexto, vejamos, olhando para o nosso ecrã, eu estou a ler o artigo, clico em cima do link, ele abre um pop-up, abre uma nova janela, digamos assim, onde eu perco a noção de que estava a ler o artigo, considerando que os ecrãs, é verdade que têm vindo a aumentar, mas que são pequenos, eu dificilmente volto ao artigo, se calhar para ler, porque já estou embutido dentro do motor de pesquisa. Portanto, não sei se eventualmente isto vai ter algum efeito na taxa de bounce rate. Seja como for, para os anunciantes, esta inovação pode significar que as interações com os anúncios poderiam ser menos intencionais e mais contextuais. Portanto, como há bocadinho eu referi, eu já vi isto a acontecer noutros formatos, a Autobrain, a Altabola, etc. Portanto, isto vai influenciar claramente a taxa de cliques e de eficiência das campanhas, especialmente se os anúncios estiverem a competir pela visibilidade nas páginas de resultados de pesquisa, em vez de estarem diretamente embutidos no conteúdo dos artigos. Portanto, nesta fase, eu assim à cabeça, se clicar dessa remuneração fazia todo sentido, porque era quase como uma espécie de display. Agora, se ao clicar na primeira vez não dá valor acrescentado em termos financeiros, só se clicar no anúncio correspondente, como fosse Google Search Ads, eu acho que aí acho estranho. Mas pronto. Muito bem, Miguel. Olha, então é assim, eu acho que a grande mais-valia da Google e da rede Google Search é esta ideia de que a pessoa realmente está com uma intenção naquele momento, está a escrever palavras-chave à procura de alguma coisa. Pode ser uma procura mais topo de funil, em que está à procura de uma solução para um problema ou uma coisa qualquer, então pode ser mais fundo de funil, em que já está à procura de um fornecedor para determinado produto ou serviço. E isto é a mais-valia da Google. E é por isso que toda a gente investe em Google Search para obter para a angariação de leads mais qualificadas e de clientes, etc. O que a Google está a fazer aqui é transformar a rede de display, que não tem absolutamente nada a ver com isto e não tem o mesmo valor. Toda a gente sabe que quando fazemos campanhas na Google Display, o valor das conversões não tem nada a ver com a Google Search, não é? Por isso é que pagamos muito menos na rede display. Mas o que eles estão a fazer é transformar esta rede display, que são aqueles anúncios de texto, para quem não sabe, que nós vemos nos sites e umas imagenzinhas, banners. Quem já foi à página do Fred, infelizmente começa a apanhar com o Fred durante uma data de tempo, a seguir com as formações dele. Isso é rede display, ok? E o que eles querem fazer é transformar as visitas a outros sites e publishers em pesquisas, ok? A diferença é que não são pesquisas em que a pessoa escreveu palavras-chave, são pesquisas em que a pessoa clicou em alguma coisa. E vão acontecer cliques por engano que se transformam em pesquisas de zero qualidade. Em que a pessoa depois ou fecha logo o pop-up, pronto, é a melhor coisa que pode fazer, que assim não gasta dinheiro a ninguém. Ou então, depois clica nos anúncios, que vai vendo, mas como não estava com aquela intenção, acaba por abandonar as páginas e custou dinheiro aos anunciantes. Vão ver cliques que não são por engano, mas vêm com uma pseudo-intenção forçada, que é tipo a pessoa, ok, o exemplo do iPhone, a pessoa está ali a ver um artigo sobre o iPhone e depois vê a palavra iPhone sublinhada, clica e aparecem os anúncios sobre iPhones que estão em promoção. Sim, a pessoa até depois pode clicar nesses anúncios, mas a pessoa não estava à procura do iPhone em promoção, não queria comprar, estava a ver um artigo qualquer sobre um... Era o que eu estava a dizer. Exatamente. Ou seja, isso são cliques de baixa qualidade, porque as pessoas que estão a navegar em sites geralmente estão numa fase do funil que é mais topo de funil e médio de funil. Ou seja, estão a passear, estão a fazer umas pesquisas, não estão assim com grande intenção de conversão, muitos podem estar a passar tempo, ok?
Isto, no final do dia, vai fazer com que aumente o número de impressões de anúncios de fraca qualidade, ok? A questão aqui essencial é que isto vai afetar o CTR e a taxa de conversão em clique de cada anúncio, porque como vão começar a ser mostrados mais vezes, mesmo sem intenção, ok? Eu quero dizer que Google vai deixar que isto afete a qualidade do anúncio percebida pela Google, que depois diz o preço a que cada clique sai ao anunciante, não é? Isto vai trazer aos anunciantes mais cliques de baixa qualidade que não vão gerar conversões. Vão aumentar custos para menos conversões. Isto vai baixar brutalmente a rentabilidade disto tudo. Principalmente porque eu, como anunciante, não tenho... Deixa-me só terminar. Eu, como anunciante, não tenho hipótese de dizer eu não quero aparecer nestas pesquisas. Tens. Deve ser a opção de rede de parceiros. Não. Acho que não. Isto não é rede de parceiros, isto é Google. Porque eles abrem-te uma janela... Tu estás a aparecer na Google. Eles não vão querer que tu saias daí, não é? E repara, isto até estava aqui a pensar, Miguel, isto resolve um grande problema da Google, na verdade, que é o facto das pesquisas serem limitadas, não é? Ou seja, há 20 mil pesquisas de crédito de habitação. De repente, se há mais anúncios, assim, de repente vai criar, entre aspas, mais pesquisas sobre crédito de habitação. Mas são pesquisas sem a intenção original da Google, que é o que traz valor à Google. Isto é uma aldrabice. Claro. Mas pegando na palavra do Miguel, eu também acho que isto vai ser implementado por especialistas ou por geeks. Porque quem é que... Hoje em dia já é difícil escrever um artigo, já é difícil conseguir explicar como é que se escreve um artigo com boas técnicas de SEO. É automático, Quanto mais... Fred. Automático? É o sistema que vai escolher as palavras e vai escolher as palavras mediante se aquela palavra tem anúncios lá. Ou seja, ele vai escolher iPhone 20 se aquela pesquisa da iPhone 20 tiver lá anúncios. Se for uma pesquisa sobre sustentabilidade só, imagina a palavra sustentabilidade e a pesquisa sustentabilidade não tem anúncios, o sistema automático já não vai fazer isso. E é mediante um scan do artigo. E eles têm... Existe limite de anúncios? Existe limite do que eles possam fazer? Eles disseram? Ou seja... Não, até um rapaz estava exatamente a dizer que ligou aquilo e tinha a mesma palavra 16 vezes, sempre no artigo, e todas as 16 vezes estava com o link para... E palavras diferentes, aparece? Então vamos lá, casos de estudo. Casos de estudo. O Jornal Expresso tem Google AdSense. Uhum. Eu entro no Jornal Expresso, vejo notícias de sustentabilidade. Estás-me a dizer que se eu usar o telefone, eu que sou responsável pelo site... Ele automaticamente sublinha palavras sem o publisher dar autorização prévia? Certo, é automático. O sistema é automático. E atenção, se a palavra já não for um link, não é? E não esqueça disto também, o Expresso tinha que ativar esta opção. Tinha que ir lá dizer que queria estar neste tipo de anúncios. Epá, é assim, eu acho isto uma grande aldrabice e eu acho que devia ser possível nós termos lá um check e dizemos não queremos aparecer nestas pesquisas, porque estas pesquisas não têm a mesma qualidade. Honestamente, quem é um publisher com reputação que vai querer isto? Ou seja, não tem controlo sobre o que é que tem link. Essa é a minha questão para vocês. Não é? Ninguém vai querer. Se fosse um site de afiliados, não é? que aquilo é meio bola e força e o importante é vender, até me faz sentido. Mas Fred, repara, é que com a privacidade, os sites, como por exemplo em Espanha, não é? Disseram, não, vocês não entram aqui se eu não vos puder mostrar, se vocês não fizerem um sign-up, vocês não entram aqui, ponto. E vede os acessos por completo, porque não podiam mostrar anúncios, não é? E esta questão do mundo mais privado, não é? Vai permitir, aliás, vai dificultar os publishers de mostrarem anúncios relevantes para os utilizadores. Supostamente é o que percebe que poderá acontecer. E os publishers vão querer encontrar novas fontes de rendimento. Aqui uma coisa rápida para... E isto é uma fonte privada. Uma resposta rápida ao Fred. Ele estava a dizer qual é que é o publisher decente ou qualquer coisa que vai querer isto ou não. Epá, não é difícil de perceber isso. Neste momento já temos sites tipo publishers premium, que antigamente eram considerados os premium, que já têm Google AdSense porque já não têm anunciantes a fazerem as campanhas de display como faziam antigamente, em que eles têm de mostrar 1000 vezes uma página para ganharem tipo 3 ou 4 euros, não é? Se o CPM for 3 ou 4 euros, eles têm de mostrar 1000 vezes a página. Isto é mais hipóteses de terem cliques a seguir, ok? Ou seja, se calhar... Sim. Isto é uma fonte de receita grande para os sites, não é? É pena que não é... Basta a pessoa clicar na página, no link e o site ganhar algum. É pena que não é assim, porque se assim fosse, era um espetáculo para o publisher. E, só para terminar, para o publisher pode ser interessante porque de repente passa a ter uma cota parte das pesquisas Google. Ou seja, não é? Mas o facto de não controlar onde é que aquilo está, de repente perca o controle do tempo de permanência no site. Não necessariamente, não. O utilizador não sai do site. Lembra-te que é um pop-up que aparece full
full Exato, screen, no quase, telemóvel. mas sim. Mas deixa-me só adicionar isto, que por norma, só pronto, para quem não conhece o mercado pode pensar isto, por norma os grandes publishers utilizam a rede de anúncios do Google AdSense e não necessariamente utilizam uma integração direta com o AdSense. Portanto, isto seria ia ser difícil de repente implementar isto, não é só um one click e implementa. Portanto, estou a falar dos grandes publishers, não é? Publishers mais pequenos podem ter uma integração direta só com o AdSense e aí vai ser uma coisa mais fácil. Mas sim. Bem, estamos muito longos e eu nem vou falar aqui sobre o conteúdo da semana, porque o Fred vai dar essa achega no seu tema desta semana, mas vou-vos falar então sobre o grupo de WhatsApp, antes do Fred começar com o seu tema, que temos uma comunidade de mais 480 marketers, ok? Não se esqueçam, 480 Estamos marketers. quase a atingir o limite. Não, o limite são 1024 agora, é o novo limite. É. Isto é tipo o budget americano, não é? O orçamento americano. Sempre que se chega ali ao limite, eles negociam, acrescentam um bocadinho mais. Já negociámos com a Meta e já aumentaram o limite para mais que o dobro. Temos muito tempo para crescer. Mas sim, então, onde todas as semanas é lá partilhado conteúdo exclusivo também do podcast, e esse vai ser dado então pelo Fred. Mas sim, também podem tirar várias questões lá, ou olharem para saberem um pouco das notícias no mundo do marketing ou de tecnologia. Portanto, vale mesmo a pena. Para quem ainda não faz parte, basta ir a w.marketingporidiotas.pt. Fred, vamos a isto. Ora bem, como é que podemos avaliar a inteligência artificial nas ferramentas que hoje usamos praticamente todos os dias? A resposta está num relatório de 502 páginas chamado Artificial Intelligence Index Report 2024 da Universidade de Stanford e podem ter acesso, precisamente como o Diogo referiu, no grupo podcast Marketing por Idiotas, w.marketingporidiotas.pt. É um documento que tem uma perspectiva aprofundada sobre este dilema, abrangendo desde avanços técnicos até impactos sociopolíticos e questões de governança. No campo da inteligência artificial, ferramentas como o ChatGPT, o Gemini e a Cloud são lançados no mercado sem um sistema de aferição obrigatório que garanta a sua eficácia e segurança, deixando um vácuo significativo em termos de regulamentação e avaliação padronizada. Já volto a este tema em específico, mas aproveito para sintetizar alguns pontos que este relatório traz. Desempenho técnico, ou seja, a inteligência artificial já superou os humanos em diversas tarefas, como classificação de imagens, raciocínio visual e compreensão do inglês, demonstrando o seu avanço contínuo em benchmarks específicos. Outro ponto que o relatório traz é os custos de desenvolvimento, um tema que até foi um episódio inteiro, não foi um tema que trouxe há 4 ou 5 episódios, mas no fundo o que é que o relatório refere? Que treinar modelos de linguagem como o ChatGPT-4 da OpenAI ou o Gemini Ultra da Google implica custos sem precedentes, sublinhando o aumento de recursos necessários, não só de energia, que o Diogo está muito atento a isto, mas também no que diz respeito aos avanços de inovação da inteligência artificial. Ponto 3 que o relatório traz, que é o impacto da força de trabalho. A inteligência artificial tem potencial para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do trabalho, no entanto, a sua adoção sem supervisão pode resultar em desempenhos reduzidos. Ponto 4 do relatório, que é a governança e a regulamentação. Eu sei, o Miguel está a revirar os olhos, mas ele refere que há um aumento drástico no número de regulamentações da inteligência artificial, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, e que isto reflete a crescente preocupação que os impactos sociais e éticos de tecnologia estão a ter, com iniciativas que têm vindo a aumentar. E o quinto ponto do relatório, de forma sintética, é a percepção pública. E achei isto interessante, porque o público está cada vez mais ciente e apreensivo sobre os impactos potenciais da inteligência artificial e os estudos indicam que há uma crescente cautela sobre as implicações socioeconómicas da tecnologia. Bom, eu li um artigo do jornalista Kevin Rose, e estou a citar porque achei mesmo interessante, no New York Times, fez um apanhado sobre o que é que achava do relatório. E há um comentário sobre este relatório que realça o labirinto de testes desorganizados, comparações imprecisas e uma enxurrada de marketing que muitas vezes substitui as avaliações rigorosas. Portanto, isto para dizer o seguinte: porquê é que é tão difícil medir a inteligência artificial? Havia um teste, o chamado teste de Turing, que foi proposto em 1950 pelo matemático Alan Turing, e era visto como o padrão ouro para sistemas desta natureza, mas naturalmente já superou, já há outros mais atualizados. Quais é que são? Hoje o que está em vigor
é um que se chama Massive Multitask Language Understanding. O link depois está no site se quiserem ir ver mais informações, sobre este tema, que no fundo tenta preencher esta lacuna. Como? É o melhor teste, hoje aplicado, tem 16 mil perguntas que abrangem inúmeras disciplinas académicas. Adivinham qual é que é o problema? Exato, é que o teste começa a mostrar as suas limitações à medida que a inteligência artificial vão se tornando mais avançadas, até porque tem muitas vezes uma assunção daquilo que são as respostas. Bom, o artigo depois explora um bocadinho mais este tema, mas eu não vou me alongar muito mais, até porque estou-me a aproximar do fim. Mas na prática, a ideia é, sem um processo de auditoria independente, não é a minha auditoria, são as 16 mil perguntas ou outras mais abrangentes, as empresas de inteligência artificial acabam por, metaforicamente, corrigir os seus próprios testes. Qual seria a solução sugerida? Que o próprio relatório refere. Era uma colaboração entre o setor público e privado, diversas universidades, empresas de investigação, que se dedicam hoje ao desenvolvimento de novas metodologias de avaliação e que incluíssem humanos para testar a capacidade de inteligência artificial, com uma intervenção governamental que se revela fundamental. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a ideia era haver aqui uma concertação sobre o que é que seria oportuno para conseguirmos ter supervisão e uma avaliação destas tecnologias. Por isso, deixo esta pergunta para o painel, reflexão no grupo, que é a seguinte: considerando a importância crescente da inteligência artificial na nossa sociedade, os avanços representam um motivo de celebração ou de preocupação? E, pronto, não sei se é já exagerar, mas como há esta coisa da responsabilidade recai sobre quem? Sobre os governos, que têm que garantir padrões, sobre as empresas privadas que se vão regular a si mesmas, como aconteceu, por exemplo, com a questão da regulamentação interna no que diz respeito a impactar os menores. Muito bem. Olha, eu por acaso tenho piada que amanhã vou... Aquela palestra que tu foste convidado e depois passaste-me o convite a mim e vou falar amanhã um bocadinho sobre este tema de inteligência artificial. Eu, infelizmente, não estava vivo durante a Revolução Industrial e não vi como é que a sociedade falou sobre estes temas na altura, sobre os medos que existiram, certamente, de passarmos de uma sociedade que estava baseada a economia estava baseada em agricultura e de repente passou para a indústria com as grandes máquinas, a carvão e essas coisas todas. Mas uma coisa eu tenho a certeza, é que naquela altura não me parece que os governos tenham intervido logo e tão cedo e tão rapidamente e tão drasticamente de forma a limitar tanto uma nova tecnologia emergente. Ok? Eu sou daqueles, e disse ok, Diogo, para teres a certeza que eu disse o meu ok pelo menos 30 vezes neste episódio. Uma das coisas que já vi mais um shot. Já viste mais um shot, exato. Eu acredito na liberdade. E eu acredito que nós devemos dar espaço às novas tecnologias para crescerem e depois é que as devemos limitar. E parece que com a inteligência artificial talvez seja a primeira vez que isto está a acontecer tudo ao contrário. Estamos todos a tentar limitar ao máximo tudo antes de deixarmos crescer e ver aquilo que poderá ser, porque nós talvez sejam daqueles únicos temas tecnológicos em que nós temos muitas coisas dentro da nossa cabeça que vêm da ficção científica e que vêm de toda uma cultura popular que aconteceu nos últimos 30, 40 anos relativa a estes temas de inteligência artificial. Estamos com isso tudo na cabeça, isso é uma preocupação das pessoas comuns e os legisladores fazem disso uma preocupação dos governos, ok? A mim parece-me que nós vamos ter aqui diferentes grupos de países económicos mais desenvolvidos com opiniões diferentes que vão ditar quem é que vão ser os líderes de tecnologia no próximo século. Nós temos os Estados Unidos a implementar e depois a regulamentar. Nós temos a Europa a regulamentar e depois a implementar só bocadinhos. E temos os asiáticos a implementar e nem querem saber sobre regulamentação. Parece isso nem é verdade, nem é verdade, Miguel, porque a China foi a primeira a ter um regulamento de todos de inteligência artificial, só para teres essa noção. Sim, estão a bloquear tudo, vais lá uma fábrica chinesa a ver se aquilo já não está tudo a utilizar inteligência artificial. Não é? Uma coisa é a comunicação que sai para fora, outra coisa é a atitude de um país em relação à tecnologia, não é? Não sei, mas foste tu, foi? Foste a uma fábrica chinesa e estava cheia de inteligência artificial? Foi isso? Fui a uma fábrica chinesa e vi lá na fábrica. Exatamente. As perguntas que o Fred colocam aqui sobre a responsabilidade de governança de inteligência artificial deve recair sobre governos ou sobre as empresas privadas, etc. Eu acho que isto é uma pergunta difícil e é uma pergunta que realmente dá muito que pensar. Não é?
Eu sinceramente não sei bem a resposta a esta pergunta. Ainda não sei, porque eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que ainda é muito cedo para andarmos a falar sobre estas coisas todas. É a mesma coisa que quando o Steve Wozniak começou a construir os primeiros computadores e o Bill Gates e tal, a construir os primeiros computadores, já fosse alguém em cima a começar a tentar matar aquela indústria antes dela surgir e aparecer, não é? Miguel, e acho que é isso que nós estás a estamos cair a outra fazer. vez na mesma coisa. Isso é uma falácia dizermos que o facto de haver regulamentação vai ser um limite à inovação. É uma falácia. Não pode ser. Tu estás a cair outra vez nisso, como se o facto de haver uma coisa regulamentada, essa coisa já não poderia evoluir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Olha, eu então pergunto-te se tu, na realidade, és daquelas pessoas, pegando aqui na segunda parte da pergunta do Fred, tu consideras a importância crescente da inteligência artificial na nossa sociedade e os seus avanços representam um motivo de celebração ou de preocupação? Eu sou dos que acreditam que é de celebração. Vem uma coisa nova e vai ser bom. Tu és dos preocupados. Olha, preocupado não é ser contra. Sabias? Não sei se é ter ponderação sobre algo, não é? Portanto, eu acho que sim. Neste caso, eu diria que sou um preocupado porque tenho alguma ponderação sobre o que é que vem aí e que as coisas devem ser limitadas. Quanto a quem deverá governar, portanto, quanto à governância, à responsabilidade da governância, isso para mim é-me claro. São os governos. Governância, governos. A responsabilidade é dos governos de manter as leis, não é? Certo? É isso, é a responsabilidade do governo também, certo? Portanto, eu aí não vejo qualquer ideia. A responsabilidade é deles. Agora, a forma como isso vai ser feito, a forma como evolui, sim, presumo que, e concordo na ideia de que, sim, as coisas devem ser colaborativas e que deve ser entre tanto o governo, como as empresas, como os especialistas, porque, na verdade, depois temos sempre aquelas ideias de que se chegássemos agora ao Montenegro e perguntássemos, então, o que é que acha sobre o novo Meta AI? Não é? Ele vai ficar aos papéis, sabe lá, eu não faço a mínima, não é? Não sei, só uso o Instagram, não é? Portanto, eu acho que é muito isso, não é? Acho que tem que ser colaborativo, mas tem que ser, parece-me ser regulado. Eu acho que é o mesmo que nós falássemos que a industrialização não deveria ter sido regulada, e a industrialização foi altamente regulada e é regulada. Ou regulamentada, não é? Portanto, e isso é ok. E isso não é limitador da inovação, não é? É uma falácia nós pensarmos isso. Porque é que um tem que limitar o outro obrigatoriamente? Não é obrigatoriamente assim, não é? Não estou a dizer que não influencie, pode influenciar. Mas exato, tem impactos. Claro, pode ter impactos, não estou a dizer que não é? Mas não é por sermos preocupados, não é? E ponderantes sobre uma questão que de repente essa questão não evolui mais. Desculpem, estava aqui tudo muito dentro. Estava a ouvir o Miguel a falar. Eu também não quero estender muito o episódio porque senão começas com a Roldana, mas houve duas coisas que eu só queria... Sim, exato, a Roldana, exatamente. Só para dizer o seguinte, é que se está na governança é governo. Não necessariamente, deixa eu só dizer uma coisa, até porque eu finalizei assim a pergunta e depois foi um bocado a seco. Mas as empresas de tecnologia, especialmente as maiores, quando elas tentaram fazer a autorregulação, só foram confrontadas com a regulamentação mais tarde. Refiro-me ao quê? Refiro-me ao esforço que houve de autorregulação em relação às iniciativas dos menores. Não sei se vocês recordam, mas a limitação de idade para entrar na rede social, o tema da privacidade dos dados, da segurança, tanto que repare que só anos mais tarde é que, não só pelos efeitos que os pais relataram no impacto na utilização das redes sociais, mas só mais tarde é que os governos vieram pedir satisfações. Ou seja, mas, Fred, nós por um sabemos lado, nos casos das empresas... se há uma motivação económica por trás, não é? É normal que as empresas facilitem para a sua motivação económica porque é a razão da sua existência. Não é? É só normal que isso aconteça. Mas o ponto é o seguinte, é que nós, quando falamos de governança digital, estamos a falar de um esforço para garantir quem é que é responsável, como é que as tecnologias digitais estão ao benefício de todos. Portanto, isto tanto dá para o lado do governo como dá para o lado das empresas. E no caso em específico da pergunta de será que as empresas vão se autorregular e só mais tarde é que vão sugerir, que é o que já está acontecendo, na verdade, é que tem a ver com, e o tema dos menores acho que é um bom caso, apenas só porque, além das restrições, como falei, das idades, as pressões externas que agora estão a acontecer, ou regulamentações futuras que, entretanto, de certeza que ainda mais vão surgir, eu acho que há aqui uma outra coisa que tem a ver com, no geral, a regulamentação no setor tecnológico tipicamente tem um padrão, que é, primeiro as empresas tentam antecipar, aliás, até falámos disso no episódio, primeiro tentam-se antecipar àquilo que vem aí, porque já estão a ver que há políticas internas, ou porque as pessoas estão a exigir, ou porque querem agradar aos políticos para se manterem a faturar, não é? Como aconteceu com o caso do TikTok. O que é que o TikTok fez agora?
antes ainda de separar o TikTok, lançou agora uma nova versão. Devem ter visto as notícias. Que já tem um processo em cima, em princípio, não é? Pela União Europeia. Exatamente. Portanto, ou seja, implementa, não é? Mas depois, para se tornar abrangente, tenta diversificar para escapar à lei ou a regulamentos específicos por parte dos governos. Portanto, eu acredito, e dando a minha perspectiva, eu acho que as empresas vão autorregular-se, como aconteceu com o caso da Uber, vão autorregular-se e só anos mais tarde é que haverá capacidade de legislação. Malta, se gostaram deste episódio, não se esqueçam, façam-nos sempre uma avaliaçãozinha, subscrevam, partilhem as vossas opiniões no nosso grupo WhatsApp, na página LinkedIn, etc. Juntem-se à nossa comunidade e nós regressamos para a semana com mais conteúdos sobre marketing, negócios e tecnologia. Até lá, e esta frase é do nosso querido Frederico Carvalho: inspirem-se, questionem e inovem. E se fazem parte da União Europeia, regulamentem coisas e façam umas multas. Tchau. Até breve e vemos para a semana. Tchau. Tchau. Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast de marketing por idiotas. Um podcast de malandro cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas. O melhor podcast de marketing em português. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.